professoras abençoadas já estarão lá para recebê-los. Muito bem, crescendo na graça e conhecimento de Jesus, crescendo na graça e conhecimento de Deus. Estamos na segunda carta escrita por Pedro. Já passamos em 11 domingos pela primeira carta, e hoje é o terceiro domingo olhando para a segunda carta. A razão pela qual Pedro escreveu essa segunda carta era para alertar os seus destinatários, aqueles que receberiam a carta, e que nós já vimos que eram os mesmos que receberam a primeira carta, porque Pedro mesmo diz: eu vos escrevo essa segunda carta. A quem? Aos mesmos que receberam a primeira. No entanto, Pedro tem um propósito agora ao escrever a segunda carta. Era instruir, era advertir acerca dos falsos ensinamentos. O capítulo 2 dará ênfase a esses falsos mestres, a esses falsos doutores, que introduziriam falsas heresias não, que seria uma redundância, falsos ensinamentos e heresias de perdição. Então ele vai fazer essa advertência, porque a única forma de nós vencermos a heresia, a única forma de nós vencermos os falsos ensinamentos é com conhecimento, e com conhecimento do que é verdadeiro. Amados, não é necessário muitas vezes nos aprofundarmos no que é falso. Eu já li a respeito, e já vi uma reportagem uma certa vez, que lá nos Estados Unidos, os agentes do FBI, eles são treinados em identificar uma nota verdadeira de dólar em suas mãos. Eles passam minuciosamente dias, semanas, examinando cada detalhe de uma nota verdadeira de dólar. E eles se aprofundam a tal ponto no que é verdadeiro, de quando eles tomam uma falsa em suas mãos, eles sabem discernir, eles sabem dizer: isso é falso, sem nem necessidade de caneta identificadora, de luz ou de qualquer outro artifício. Quanto mais nos aprofundamos no que é verdadeiro, nós já ganhamos forças para rejeitar o que é falso. Por isso que precisamos cada vez mais crescermos na graça e conhecimento de Jesus. A palavra conhecimento se repete na segunda carta por várias vezes. Só no primeiro capítulo, inúmeras vezes, mais de 5. Se você for ver conhecimento e conhecer, e palavras correlatas. Por quê? Porque de fato precisamos, como a série de mensagens nos desafia, a crescermos na graça e conhecimento de Jesus. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, nós já vimos nos primeiros 4 versículos, que nos conecta com a sua graça. Quando a gente cresce no conhecimento de Deus e de Jesus, mais de sua graça recebemos, isso vai refletir em paz, graça e paz sobre nossas vidas. Nos conectarmos com um conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, não somente vai nos ligar à sua graça, mas vai também nos conectar com o seu poder. Nós vimos que a presença do Espírito Santo é quem nos fará virtuosos. A presença do Espírito Santo dentro de nós, presente e gratuito, a partir do momento em que nós nos convertemos a Jesus, é o poder de Deus para nos mover e vencermos os falsos ensinamentos. Mas conectarmos-nos com Deus e com Jesus também nos conecta com suas promessas. E não somente promessas, grandíssimas e preciosas promessas. Foi isso que nós analisamos e concluímos nos 4 primeiros versículos. Na semana passada, nós fomos abençoados com o fato de olharmos para o desafio de Pedro, é que conhecedores dessa graça que nos conecta com Deus, que é a fé, e que vai nos conectar com a sua graça, com o seu poder e com as grandíssimas promessas, é isso que deve estar diante de nós como um valor, mas um valor inegociável, pelo qual nós lutaremos e lutaremos com diligência. Nós vimos a importância de vivermos uma vida diligentes,
Ou seja, colocando a diligência como um modo de vida. E o que é diligência? É o cuidado, é a presteza em fazer alguma coisa, é o empenho, é o zelo. Porque com diligência, na fé, nós vimos que nós podemos acrescentar 7 grandes virtudes a nossas vidas. Eu disse que são 7 degraus que nós subimos, se vivermos uma vida com diligência na fé. E quais são esses 7 degraus que nós olhamos para a palavra de Deus nos versículos 5 a 8? É que nós conseguimos adicionar à fé virtude. E o que é virtude senão excelência moral, caráter? Mas conseguimos acrescentar e adicionar também à fé conhecimento, temperança, autocontrole, lembra? Perseverança ou paciência, piedade, ou seja, o meu relacionamento com Deus, mas a fraternidade, o meu relacionamento com o próximo. E tudo isso é coroado com a maior das virtudes, que é o amor. Então aprendemos isso nos 2 últimos domingos. Qual é o resultado de uma vida que leva isso a sério? Qual é o resultado de uma vida diligente? Qual é o resultado de uma vida que com zelo procura seguir a Jesus? O resultado é uma vida frutífera. E é isso que nós vimos. Não seremos estéreis, mas nós daremos frutos. Teremos como resultado de uma vida diligente, uma vida frutífera. É por isso que Pedro pede de nós toda a diligência. E foi isso que aprendemos no domingo passado. A palavra que nos marcou é diligência. E eu encerrei o culto com uma frase de Tozer, que diz que a fé que é diligente em cultivar virtudes nunca será infrutífera, pois ela traz o céu para a terra e torna o cristão um reflexo do caráter de Cristo. E é isso que a palavra, que o termo cristão significa. Pequeno Cristo. Imagem de Cristo. Será que o mundo tem visto Cristo através de nós? Será que o mundo tem enxergado Cristo na tua e na minha vida? É por isso que vamos hoje avançar um pouco mais. Eu te convido a abrir a 2ª carta de Pedro, no capítulo 1, nós leremos os versículos 9 a 15. 2 de Pedro 1, 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: pois aquele em quem não há estas coisas, lembre o que são essas coisas, tudo que já foi dito, dos versículos 1 a 8, lembra? Graça, poder do Espírito, promessas, que nos faz subir degraus de virtude em nossas vidas, autocontrole, piedade, fraternidade, tudo isso. Então Pedro diz, aquele em que não há estas coisas, é o quê? É cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, leia-se, essa minha vida terrena, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E ele conclui no versículo 15 dizendo, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Vocês conseguem perceber a preocupação de Pedro? Eu não vou parar de falar disso, não.
Se vocês estão achando que eu vou sossegar, eu não vou sossegar. Eu vou continuar exortando vocês. Eu vou continuar admoestando vocês. Eu não vou cessar. Enquanto eu estiver nesse tabernáculo, enquanto eu estiver vivendo essa vida terrena, não deixarei de vos exortar. E eu faço minhas as palavras de Pedro. Eu não vou cessar enquanto eu estiver ocupando o púlpito dessa igreja. Não me calarei em exortar vocês acerca da necessidade de vivermos uma vida diligente, de vivermos uma vida fugindo do pecado, de vivermos uma vida virtuosa, de caráter, de verdadeiros cristãos. E eu espero que mesmo depois que eu for, e é isso que Pedro diz, eu sei que já está chegando minha hora, eu só não vou dizer isso agora, tá? Essa palavra de Pedro eu não quero dizer ainda não. Não quero dizer que está chegando minha hora. Mas ainda que esteja chegando a minha hora, eu esperaria tanto que mesmo depois da minha morte, vocês continuassem tendo lembrança dessas coisas. Amém ou não? Vida virtuosa, vida diligente. Hoje começaremos, irmãos, fazendo um autoexame. Pedro alerta sobre o perigo de não frutificarmos, e o perigo de não frutificarmos é porque em algum momento vai nos faltar diligência, cuidado, zelo. E por falta de diligência em nossas vidas, por baixarmos as guardas, e por acharmos que nós somos autossuficientes, temos o total controle sobre nossas vidas, reações e ações, nós podemos perder a diligência e a atenção e deixarmos de ter uma vida frutífera. Pedro nos adverte, nos alerta. Veja o versículo 9 mais uma vez comigo. Pois aquele em quem não há essas coisas. Por isso que eu preciso de hoje fazer um autoexame. Eu quero que você faça esse autoexame. Como é que está a sua vida? Essas virtudes estão presentes em sua vida? O autocontrole, a temperança, saiu daqui pianinho a semana passada? Ou explodiu durante a semana? Conseguiu controlar os seus nervinhos? Ou colocou as asinhas de fora? E a piedade? A tua vida com Deus. Lembra que a piedade cresce com, as ações básicas de devoção, que é a oração e leitura da palavra. Como é que foi essa semana? Como é que você está no seu nível de piedade, de relacionamento com Deus? E a tua fraternidade? O que fizestes de bom essa semana na vida de alguém ou por alguém? E o teu amor a Deus e a Jesus? Nota, aqui Pedro está dizendo, aquele em quem não há essas coisas, ele dá um diagnóstico, é cego, nada vendo ao longe. Sabe a pessoa que não vê nada ao longe? Ela tem uma deficiência, eu convivi com essa deficiência por anos a fio. Miopia. Tirava o óculos, irmãos, não enxergava nada. Você via um borrão vermelho, e ali estavam as horas, no relógio, no quarto. Eu tentava enxergar as horas, não via. Tinha que trazer aquilo para perto de mim. E que interessante, né? A miopia, quando você traz para perto, a tua visão enxerga perfeitamente. Mas vai afastando e você já não enxerga nada. E a miopia não importa, se você tem 2, 3, 4, 5 ou 10 graus. Você é cego, do mesmo jeito. Mas um certo dia, e aí são as coisas boas da idade, minha visão começou a embaçar. Fui no oftalmologista, você está com uma catarata precoce, em virtude da tua miopia alta. Vamos ter que fazer a cirurgia da sua catarata. E eu fui para fazer a cirurgia da catarata, e saí de lá enxergando tudo. Uau! Sem óculos, sem lente de contato, sem miopia. Irmãos, que alegria quando eu cheguei em casa e conseguia ver o interruptor da luz. Que coisa linda, que maravilhoso. Tremendo. Só que a miopia se foi. E aí a hipermetropia agora é quem toma lugar. Porque as coisas, se estão muito perto, aí eu já não consigo ler com tanta facilidade como eu tinha antes. Aí você tem que, aqui agora está perfeito, hein? E o braço vai ficando curto.
Então nada é perfeito nessa vida, tá vendo? Mas, irmãos, só de poder acordar de manhã, escovar os dentes, lavar o rosto, não se preocupar em botar óculos, nem uma lente de contato, uau, que coisa maravilhosa. Só que espiritualmente falando, Pedro está dizendo que aquele que não é um crente diligente, e por conta disso, de não ser diligente, vai deixando essas virtudes de lado, é um míope. Não consegue ver ao longe, e mais ainda, se não consegue ver ao longe, sabe o que ele perde de vista? A cruz de Cristo. Ele perde de vista o sacrifício de Cristo. E é por isso que ele está dizendo aqui, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Reflita agora, faça o teu autoexame. Você tem frutificado? Não responde para mim, responde para Deus. Você tem dado frutos? Porque se você não tem dado frutos, irmãos, mais uma vez eu vou dizer, e eu sei que vocês não vão cair mais nas minhas pegadinhas, mas no entanto, goiabeira dá o quê? Legal, muito bom. Macieira dá o quê? Não tem. Figueira dá o quê? Está diminuindo o conhecimento de frutos aí, né? Isso. E oliveira, dá o quê? Olha, azeitona. Pensei que você ia falar, oliveira dá olivo, né? Embora serviria se fosse no espanhol, mas vamos lá, azeitona. E aí, irmãos, seguindo por esse raciocínio, já que laranjeira dá laranja, pereira dá pera, crente tem que dar o quê? Opa! Crente tem que dar crente. E a minha pergunta é, quantos você já frutificou? Quantos já nasceram do seu testemunho? Quantos já conheceram a Jesus Cristo por conta de você não se calar e viver uma vida virtuosa, como a gente viu aqui? Vida virtuosa, meus amados irmãos, quer ver aqui, olha, acrescente à fé a virtude, ou seja, a excelência moral, vida de caráter, cumpridor dos seus compromissos, cumpridor da palavra. Isso é vida virtuosa, conhecimento, temperança, ou seja, domínio próprio. Você tem frutificado através do seu testemunho? E mais uma vez eu pergunto, como é que está a sua vida frutífera? Quantos você já gerou para Jesus Cristo? Irmã Dalete aqui, no testemunho que nos deu, nos 50 minutos que estava aqui conosco na Escola Bíblica Dominical, diz que o nosso amado pastor Aguinaldo pregou o Evangelho dentro das prisões a mais de 100.000 presos. E destes, 1/4 se decidiram a Jesus Cristo, 25.000. Você já levou o Evangelho para um? Para um, pelo menos? Para um. Eu não estou pedindo 2, eu estou pedindo 1. Já compartilhou? Seu testemunho já falou alto o suficiente para atrair alguém para o Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos espiritualmente estagnados, irmãos, porque estamos sendo míopes? Perdemos de vista a cruz de Cristo, o sacrifício e o perdão que de lá veio sobre nossas vidas? Porque Pedro está dizendo que se a pessoa não está frutificando, é porque é míope, perdeu de vista o quê? A cruz de Cristo, porque perdeu de vista, se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados, ou seja, perdeu de vista o valor da tua salvação, o preço que foi pago na cruz do Calvário, para remir você dos teus pecados. Irmãos, há um marco divisório em nossas vidas. Da mesma forma que a história da humanidade é dividida em antes e depois de Cristo, a nossa vida espiritual também deve ser dividida em antes e depois de Cristo. Tua vida, após o teu encontro com Jesus, necessariamente tem que ter mudado. Os teus costumes não podem continuar sendo o mesmo. Os lugares que você frequentava não podem mais ser os mesmos.
Os pecados que você praticava não podem continuar sendo os mesmos. E mais uma vez eu repito que vocês estão cansados de saber, mas espelhado em Pedro eu digo, eu vou continuar admoestando, eu vou continuar exortando, eu vou continuar pregando, enquanto aqui estiver, para dizer para vocês que pecado na vida do crente não pode passar mais do que um tropeço, mas não ser uma prática contumaz. Se você está vivendo na prática do pecado sem arrependimento, você talvez esteja encaixado aqui. Sabe, tua vida não é mais virtuosa, tua vida não está dando frutos, porque você está sendo um cego, um míope, perdeu de vista o que foi feito na cruz do Calvário por você. Não tem valorizado o sacrifício de Cristo. Ai, irmãos, tem que haver mudança. Se não há mudança, isso pode ser sinal de que não estamos sendo diligentes. Ou pior ainda, talvez, que de fato, nunca tenhamos conhecido a Jesus como Salvador. Daí a razão para o nosso autoexame. Eu posso ser alguém que simpatizou um dia com o Evangelho. Eu posso ser alguém que um dia me encontrei no meio de um grupo social no qual eu me identifico. E talvez você frequenta o ambiente de igreja porque é um ambiente social agradável para você. Bons papos, bom lazer, bons encontros no fim de semana para compartilhar, quem sabe, uma pizza, um lanche, para eu praticar um esporte, para eu ir na casa assistir um filme, ou para irmos juntos ao shopping. E talvez você encontrou nesse grupo de pessoas um grupo social que lhe agrada. Mas de fato você nunca tenha reconhecido o perdão dos teus pecados. De fato você esteja continuando sendo um cego, míope, que nunca se encontrou com a verdade. Há um perigo muito grande em nós sermos pessoas convencidas e não convertidas. Os convencidos irão um dia queimar no fogo do inferno. E ontem mesmo o pastor Ricardo, pregando aqui, disse, muitos naquele dia dirão o quê? Senhor, em teu nome realizamos milagres, fizemos prodígios e maravilhas. E ouvirão do Senhor o quê? Apartai-vos, vão para longe de mim, malditos. Nunca vos conheci. Há um sério perigo, irmãos, de nós perdermos a cruz de Cristo da nossa vista. E acabarmos, apoiando a nossa salvação simplesmente na nossa fé. Entenda o que eu vou falar aqui agora. Tem muitas pessoas que um dia ouviram falar de Jesus Cristo e ouviram falar que para crer em Jesus Cristo ou para ter a salvação precisam depositar fé em Jesus Cristo. E tem muita gente hoje que coloca fé na fé. É a fé que me salvou. Só que a fé me impulsiona a ser uma pessoa virtuosa. E eu acabo pervertendo a fé, que me faz olhar para o objeto da fé, que é a cruz de Cristo, e me faz olhar na própria fé. Tem gente que tem fé na fé, de que a sua fé é quem o salva. Entenda o que eu vou dizer. E a fé dele passa a ser medida por suas virtudes. A fé passa a ser medida por aquilo que ele realiza, por aquilo que ele faz. Olha quanta fé eu tenho, olha o que eu tenho realizado. E a salvação não é pelo que você tem realizado. A salvação é por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, amém ou não? A fé precisa me fazer olhar para a cruz, e é a cruz quem transforma a minha vida. As minhas obras são consequências de Jesus Cristo. E não as minhas obras são o que vai referendar-me a ser salvo. A salvação não está nas tuas obras, a salvação não está no que você tem feito durante todo esse ano, quem sabe inserido num ministério. Não tenha fé na tua fé, fé nos teus feitos, fé nessa graduação que você coloca. Olha o outro como tem pouca fé, olha como eu tenho muita fé, veja as minhas realizações. Ninguém é salvo por realização nenhuma. A única realização que nos salva é aquela que Cristo fez na cruz do Calvário, amém ou não? A minha leitura atual, fora da Bíblia, tem sido o livro Igreja Centrada, de Tim Keller. Eu aconselho você a ler esse livro. Igreja Centrada. E na página 44, eu separei aqui um trecho,
que eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Lá Tim Keller diz, diante de uma pergunta: como posso ser restaurado? E é claro que nós respondemos pela fé. No entanto, Tim Keller diz: temos que entender o que significa salvação pela fé. Crer em Cristo não significa que temos que nos empenhar para viver melhor do que vivemos anteriormente. Se você crê nisso, então continua pondo sua fé em si mesmo, porque você é seu próprio Salvador. Você consegue entender? A gente fala: eu sou salvo pela fé. E é a fé quem me faz realizar e ser virtuoso. E aí eu coloco na minha cabeça: eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem, melhor amanhã do que eu fui hoje. Mas você continua se apoiando em quê? Nas tuas realizações. E você diz: eu posso provar que eu tenho fé porque eu fiz isso, isso e aquilo outro. Ah, eu entrei em mais um ministério na igreja, que bênção! E a gente está colocando a fé na nossa fé, nas nossas realizações. Se você crê nisso, então continua pondo sua fé em si mesmo. Você é seu próprio Salvador. Jamais seremos justificados por nossas ações e pelas virtudes que demonstramos, mas sim pela cruz de Cristo e por seu sacrifício, que consequentemente produzem virtudes em nós. Irmã Dalete não vai para os estabelecimentos prisionais para ser salva. Irmã Dalete não vai lá para provar quanta fé ela tem. Mas irmã Dalete vai lá porque um dia ela foi alcançada pela cruz de Cristo. E grata que ela é pela cruz de Cristo e pelo perdão que lhe foi outorgado lá. Irmã Dalete quer falar dessa mesma cruz, para que outros cheguem ao conhecimento da salvação. Não é compra de salvação, é consequência. A segunda coisa que precisamos ter em mente é que não somos salvos pela qualidade da nossa fé, mas pelo que Jesus fez por nós. É fácil pressupor que ser salvo pela fé significa que Deus agora vai nos amar por causa da profundidade do nosso arrependimento e da nossa fé. Mais uma vez, isso nos transforma sutilmente em nossos próprios salvadores e não Jesus. O que nos salva não é o tamanho da fé, mas o objeto da fé. E o objeto da fé é a cruz de Cristo. Amém? É a cruz de Cristo quem nos salva. Amém ou não? É a cruz de Cristo. Não perca de foco a cruz de Cristo. Não fique brincando, querendo dizer que a tua fé é maior do que a fé do irmão. Não fica brincando e se apoiando nas tuas realizações, no que você fez, porque todas as nossas justiças aos olhos de Deus, já dizia Isaías, não passa de trapo de imundícia. Até a melhor das pessoas pode fazer alguma coisa com más intenções no seu coração. Até a melhor das pessoas pode realizar sem, de fato, ter a boa intenção no seu coração. Irmãos, vamos voltar ao texto? Pedro nos traz à memória, então, o ponto crucial que pode nos levar a uma vida infrutífera. Eu diria uma vida sem caráter, que é justamente nos tornarmos míopes, perdermos de vista a cruz de Cristo e não mais exaltarmos o objeto da fé, que é a cruz, e o perdão dos pecados que nós tivemos através da cruz. Esquecer a fonte e o objeto de nossa salvação nos mantém míopes, olhando somente para essa vida, e nos faz fracassar e não termos uma vida frutífera. Sabe por que muitos ficam pelo meio do caminho? Porque quando percebem que estão tentando comprar a sua salvação por suas realizações, isso um dia chega e cansa, irmãos. Causa estafa. E a gente está fazendo alguma coisa esperando receber algo em troca. E se não vem o algo em troca, isso nos cansa. E é por isso que tem muita gente desistindo e ficando no meio do caminho, infrutífero. Porque vai perceber que não se compra bênçãos com serviço. Não se compra salvação com realizações. Aí chega naquele momento em que você joga tudo para o alto. Estou cansado. Quero mais fazer nada não. Não quero. Show fora.
A igreja, as realizações, os ministérios, tudo passa a ser uma carga e um peso. Por quê? Não estou vendo resultado. Porque a gente, na realidade, está botando a fé na nossa fé. E está querendo e esperando resultados da nossa fé. Você é quem você é e você faz o que você faz por conta de quê ou de quem? Se for por conta de Jesus e da cruz, amém. Se for para agradar o pastor, ou agradar qualquer diácono, ou agradar alguém, esqueça. Esse trabalho vai te estafar. Esse ministério vai pesar. Não vai ter prazer. Porque o que você está esperando é resultado imediato para a tua vida. Você não está conseguindo enxergar o longe mais. Você está sendo míope. Só que o resultado aqui e agora. É por isso que muitos desistem. É por isso que muitos entregam os pontos. Por que você está inserido em um ministério aqui na igreja? Por que você sai de sua casa todos os domingos para vir à igreja? Por quê? Desencargo de consciência? Ou tentando botar mais uma estrelinha lá no seu painel e na sua cartela ilusória que você tem, de que através de mais uma estrelinha você vai ganhar mais bênçãos de Deus. É fé na tua fé, não posso faltar hoje, porque senão o que os irmãos vão dizer de mim? Se essa é a tua motivação, irmãos, você está falhando. Isso não gera frutos, porque você está olhando para as tuas realizações e não para a cruz de Cristo. O que você busca quando vem para a igreja? O pagamento da sua salvação? Mais uma parcela, dividir minha salvação em quantas parcelas? São 52 domingos no ano. Você está parcelando sua salvação? Ih, faltei um domingo, rapaz, vou ter que agora compensar, pagar juros e multas, é isso? Essa é a tua motivação? Nunca se esqueça de quem você era e de quem você é. E isso não vem por seus méritos, não vem por teu serviço, não vem por teu empenho, mas tudo isso vem pela cruz de Cristo. Amém ou não? Cruz de Cristo. Tirar os olhos da cruz de Cristo demonstra a minha miopia espiritual. O que fazer? Rapidamente eu quero te passar 3 passos importantíssimos. Se você sente que está chegando no limite da tua vida cristã, se você sente que o trabalho tem sido pesado para você, se vir para a igreja, para ti, tem causado tristeza e estafa e estresse, eu tenho 3 passos para você aqui importantes, e o povo gosta disso, não gosta? 3 passos para a vitória, não é isso? 3 passos para ficar rico, o povo gosta disso, se sente atraído. Uau, eu vou pegar aqui, vou anotar. Primeiro, é necessário uma avaliação espiritual. E a primeira é só você que pode fazer esse autoexame. A pergunta é: estou produzindo frutos? Responda, mas responda com seriedade. Esse é o momento de você fazer o teu autoexame. Estou produzindo frutos? Eu tenho realmente sido diligente no meu testemunho, não com vistas a alcançar um prêmio, mas como consequência de que não perdi de foco a cruz de Cristo, e é o amor de Cristo, é a cruz de Cristo quem me constrange? Tenho demonstrado virtude, caráter, amor, paciência, domínio próprio? Como posso ver o impacto de minha fé em minha família, na minha igreja e na minha comunidade? Qual o impacto da tua vida na tua família? Qual o impacto da tua vida na tua comunidade? Qual o impacto da tua vida no teu trabalho? No teu círculo de amizades? Se você não tem dado frutos, não tem alcançado, não tem incomodado, não tem atraído ninguém, em nome de Jesus, quais são as áreas da sua vida que precisam e necessitam de atenção, para que você possa, de fato, ter uma vida virtuosa? Ontem, eu disse para o pastor Ricardo depois, parece que o senhor está acompanhando as séries de mensagens aqui.
Porque por várias vezes ele disse: você quer realmente pensar e não complicar, mas pensar e descomplicar? Tudo começa com o conhecimento de quê? Da palavra. É assim. Tudo começa com um conhecimento não intelectual, mas um conhecimento relacional. O quanto você tem se relacionado de fato com essa palavra, com Deus e com o seu Filho Jesus. Veja, não frutificar é um sinal de que talvez você não esteja enxergando a longo prazo, não esteja enxergando ao longe, esteja afogado nas tuas realizações pessoais e temporais, focado nas coisas imediatas e não nas coisas que têm um significado e um propósito eterno. Por isso hoje a solução para ti, nessa tua avaliação: estou ou não produzindo frutos? Se tua vida está infrutífera, se você tem passado pela vida dos outros simplesmente sem ser notado, como um autêntico detetive particular, que tem que fazer de tudo para se esconder e não para se fazer conhecido, eu digo para você, faça a oração do Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, examina o meu coração. Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, examina-me. Você precisa fazer esse exame e submeter-se ao exame de Deus. Em segundo lugar, o que nos falta, irmãos, para não cairmos nessa situação de levarmos uma vida infrutífera, é nós trazermos à memória a gratidão que precisamos ter para com a cruz de Cristo. Porque nota que a gente torna-se infrutíferos quando a gente perde a visão e se esquece do perdão dos nossos pecados recebido na cruz do Calvário. Quando a gente esquece de olhar para a cruz, é exatamente nesse momento que a gente passa a não dar mais frutos. Por isso, traga à memória, lembre-se do perdão de Jesus. Lembre-se do sacrifício na cruz do Calvário. Eu me recordo de pastor Gerson Rocha. Pastor Gerson Rocha foi pastor durante muito tempo da maior igreja batista bíblica que a gente tinha no Brasil, a igreja lá de Vitória da Conquista. O irmão Daniel teve a bênção de conhecer o prédio esplendoroso, grandioso lá, junto com a irmã Neuza. O pastor Gerson Rocha, já na presença do Senhor, diz que ele resolvia problemas dentro da igreja fazendo um convite às pessoas que estavam em animosidade, ou às pessoas que estavam querendo desistir das coisas de Deus, a fazer uma viagem que ele chamava: vamos fazer uma viagem até o Calvário? E ele percorria a via dolorosa com aqueles a quem ele estava aconselhando. Você consegue enxergar agora Cristo carregando a cruz aqui? Você consegue enxergar e você consegue ver os xingamentos que ele está levando agora carregando essa cruz? Você consegue enxergar e trazer à sua memória as cusparadas e as chicotadas daqueles soldados em cima de Jesus? Mas não tira de vista essa imagem. Jesus continua carregando a cruz. Você consegue ver ele exausto, cansado, sangrando, caindo no meio da rua e levando mais chicotadas dos soldados. Levanta! Você consegue ver alguém chegando para ajudá-lo a carregar aquela cruz? Você consegue enxergar ele chegando ao Gólgota? E aqueles cravos enormes sendo colocados em suas mãos e em seus pés? Continua vendo essa cena, não tira isso da tua mente, não tira isso do teu coração. Lá na cruz do Calvário, levantado, sangrando, sendo motivo de chacota, de zombaria,
Ele simplesmente pedia ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Isso é o que ele fez por você. Você está perdendo de vista isso? O cristianismo te convida a uma vida não de inimizades, não uma vida simplesmente em você querer se justificar pelas tuas obras aqui. O cristianismo não tem razão de ser se não for olhando para a cruz de Cristo. Ele fez isso por você. Ele fez por mim. Ele fez isso por nós. Você já perdeu isso de memória? Você está brincando de ser cristão? Você está brincando e zombando do nome de Cristo? Você perdeu de vista, você está sendo míope. Os prazeres dessa vida têm valido mais para ti do que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Você consegue se lembrar do que o salmista diz no Salmo 103? Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Bendiga ao Senhor, e não se esqueça de nenhum desses benefícios. O esquecimento do perdão nos impede de viver com alegria, com liberdade. Lembrar-se da misericórdia de Deus é essencial para continuarmos avançando. É por isso que Pedro vai dizer que tirar os olhos da cruz me leva a tropeçar. Olha o que diz o versículo 10 e 11 do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Versículos 10 e 11 da segunda de Pedro, capítulo 1. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca jamais o quê? Tropeçareis. Sabe por que você tem tropeçado? Porque você tem se esquecido da cruz de Cristo. Você está olhando mais para os teus prazeres. Você não consegue perdoar, você não consegue tolerar. E nessa viagem à cruz do Calvário, a gente vê o Cristo ensanguentado, simplesmente dizendo: perdoa-lhes. Mas não, o teu orgulho é melhor e maior. Tua vida está infrutífera por conta disso. Você está tropeçando. 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não vai entrar lá tropeçando. Você não vai entrar lá tropeçando. Pedro fala claramente que aquele que não cultiva as virtudes que ele lista, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados, esqueceu o que ele fez por você. Esse esquecimento é mais do que um simples lapso de memória, é uma negligência espiritual que enfraquece a fé e a santidade. Quando nos afastamos da cruz, abandonamos o centro da nossa nova vida em Cristo. Lembra de Sansão? É claro que Sansão está lá no Antigo Testamento. É claro que Sansão não sabia nada de Cristo. Mas quando Sansão tirou os seus olhos de Deus, a queda de Sansão foi grande. Está lá em Juízes 16. Sansão esqueceu que sua força vinha de Deus e viveu segundo suas próprias paixões. Ao desviar-se da sua vocação, perdeu suas virtudes e caiu em desgraça. Tira os olhos da cruz e a sua vida vai cair em desgraça. Sansão, de virtuoso, passou a ser motivo de zombaria. É assim quando tiramos os olhos da cruz de Cristo. Spurgeon disse que o homem que esquece o que Cristo fez por ele está na via da apostasia. O homem que se esquece do que Cristo fez por ele está no caminho, na via de se desviar. Tirar os olhos da cruz de Cristo não somente nos faz tropeçar, mas tirar os olhos da cruz de Cristo nos faz declinar nas virtudes que o Senhor esperaria que nós estivéssemos praticando. Sem manter o foco no que Jesus fez, começamos a buscar virtudes por nossos próprios méritos. E quando isso acontece,
As virtudes que não têm raízes na graça de Deus e na cruz de Cristo acabam sendo superficiais. Você consegue entender que um homem chamado Salomão, que foi o homem mais sábio que pisou na face da terra, o homem que tinha a graça de Deus sobre a sua vida, bastou ele tirar os olhos de Deus para cair na desgraça? O homem que tinha todas as virtudes que você possa imaginar, enquanto olhava para Deus, esqueceu-se da sabedoria e das virtudes que Deus lhe deu, e seu coração se desviou, e se desviou para outros deuses. Em primeiro lugar, a gente hoje foi levado a tomar uma decisão. E, em primeiro lugar, eu disse para vocês que vocês precisam avaliar espiritualmente como é que está a sua vida. E fazer a pergunta: tenho dado frutos? Fez a tua avaliação? Em segundo lugar, eu disse para vocês que nós não podemos tirar os olhos de Cristo, mas trazer à memória a gratidão, aquilo que Ele fez e outorgou a nós através da cruz. Traga à memória, não se esqueça da cruz. Um dos hinos mais belos e profundos que passam a imagem da cruz, eu já disse para vocês várias vezes, é o hino quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. É para lá que você precisa ir. E merecida a vida. E merecida a vida. Não por nossos méritos, mas por aquilo que Ele fez por nós. E em terceiro e em último lugar, reconhecendo que tua vida está infrutífera e trazendo a disposição de voltar os seus olhos para a cruz e ser mais grato a Deus, porque se esquecer do que Ele fez na cruz do Calvário é o que te leva para uma vida infrutífera. Então traga a memória, seja grato a Deus, olha para a cruz hoje. É na cruz onde Ele outorgou o perdão e nova vida. Por isso, em terceiro lugar, o Senhor espera de ver em você ação prática. Ações práticas. É sair daqui disposto a realinhar a sua vida. E o Senhor espera de você ações práticas. Escolha, quem sabe, essa semana, uma pessoa a quem você possa demonstrar amor prático e intencional. Quem sabe você vai ligar para alguém essa semana. Quem sabe você vai falar com alguém essa semana. Quem sabe alguém precisa da tua ajuda essa semana. Quem sabe alguém precisa da tua oração essa semana. O Senhor precisa de ações práticas. Em Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E muitas vezes desfalecemos porque estamos fazendo o bem com outras intenções que não a de gratidão a Deus, por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quando perdemos a visão da eternidade, o presente se torna uma prisão. Palavras de John Piper. A falta de diligência que me fez tirar os olhos da cruz de Cristo e esquecer do sacrifício de Cristo precisa ser hoje lançada por terra. Senhor, faça-me mais diligente. Eu quero voltar e voltar ao primeiro amor. Lembra da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso caiu exatamente nessa inércia, nessa estagnação. Começou bem e estava terminando mal. E o Senhor Jesus diz: volta às tuas primeiras obras. Volta a olhar para a cruz de Cristo. Volta a olhar para a cruz e agradeça a Deus pelo perdão que lhe foi outorgado na cruz. Volta o teu olhar para Jesus. Não olha para os lados. Não olha para os teus méritos. Não olhe para as tuas falsas intenções. Olhe para a cruz. A vida cristã é um constante recordar da obra de Cristo
e da nossa necessidade contínua de sua graça. Por isso, tal como Pedro, sempre estarei aqui lembrando vocês, mas lembrando a mim mesmo da obra de Cristo. É por isso que eu leio mais uma vez os versículos 12, 13, 14 e 15. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, enquanto pastor Joel viver, eu vou continuar despertando vocês com estas admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Jamais se esqueçam, jamais tirem os seus olhares da cruz de Cristo. É para lá que a gente precisa olhar. É na cruz onde flui perdão. É na cruz onde flui reconciliação. É na cruz onde flui trabalho. É da cruz onde flui as boas intenções. É na cruz. Não tire os olhos da cruz. Eu concluo dizendo que se perdermos de foco a diligência, cairemos no esquecimento da cruz de Cristo. Isso pode nos levar a uma estagnação espiritual. Nunca se esqueça de quem você era e o que hoje você é, por conta da cruz de Cristo. Por isso hoje aprendemos que precisamos fazer uma avaliação espiritual. Estou produzindo frutos? Em segundo lugar, preciso trazer à memória a gratidão, lembrando do perdão que me foi outorgado na cruz de Cristo. E em terceiro lugar, o Senhor espera que você saia daqui disposto a ações práticas. Ações práticas. A memória da cruz é o que mantém vivas as virtudes em nossos corações. E eu encerro com 2 versículos na palavra de Deus. Abrem Lucas 9, 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Tem muita gente que interpreta esse versículo errado. Ah, meu marido é minha cruz. Minha mulher é minha cruz. Ah, meus filhos são minha cruz. Meu trabalho é minha cruz. Olha para a cruz. Olhar para a cruz é saber que na cruz flui sacrifício. E sacrifício que gera perdão, reconciliação. Tomar a cada dia a sua cruz é saber que a cada dia você precisa morrer. Morrer para o teu ego, morrer para o teu orgulho, morrer para o teu pecado. E a cada dia estar disposto a recomeçar. A que flua da sua vida perdão, a que flua da sua vida reconciliação, a que flua da sua vida, de fato, o reconhecimento que da cruz de Cristo vem a nossa salvação. Não se esqueça da cruz de Cristo. Se você esquecer da cruz de Cristo e tirar os olhos de lá, você vai cair. Se você tirar os olhos da cruz de Cristo, você vai se rebelar. Se você tirar os olhos da cruz de Cristo, a tua vida será infrutífera. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Que Joel morra hoje. Que o meu ego morra hoje. Que o meu orgulho morra hoje. Porque aquele que quiser continuar vivendo nestes vícios,
vai perder a sua vida. Mas qualquer que estiver disposto hoje a perder, vai estar ganhando. Porque com Cristo não existem derrotados nem perdedores. Perder para Cristo é ganhar a vida eterna. Amém? Olha para a cruz. Olha para a cruz. E não tire os seus olhos da cruz. Feche os seus olhos.